Olá, vamos direto ao que interessa. Para quem está na área de tecnologia da informação, entender de redes de computadores não é só um diferencial, é simplesmente a base de tudo. Nesta conversa, a gente vai desvendar os conceitos fundamentais que fazem o nosso mundo digital girar. Parem para pensar um segundo. Quantos aparelhos estão conectados aí agora, ao redor? Celular, notebook, Smart TV, até a sua geladeira, talvez. Isso não acontece por mágica, né? É pura engenharia. E é exatamente essa engenharia que a gente vai analisar hoje. Olha só essa imagem. É um exemplo clássico, bem didático, de uma rede local. A gente vê servidores, computadores, impressoras, tudo conectado e conversando através de um ponto central, que geralmente é um roteador. Pensem nisso como uma orquestra, onde cada instrumento precisa tocar na hora certa para a música fazer sentido. Ok, mas para reger essa orquestra, a gente precisa primeiro de uma base muito sólida. E essa base começa com a pergunta mais importante de todas. Afinal, o que é uma rede de computadores? A definição do autor Souza, mesmo sendo de 1999, continua perfeita. E o segredo está em duas palavras-chave aqui: trocar informações e compartilhar recursos. Uma rede não serve só para mandar um e-mail ou uma mensagem. Ela serve para otimizar o que a gente tem. Por exemplo, em vez de cada pessoa ter uma impressora, a rede permite que todo mundo use a mesma. No fim do dia, rede é sinônimo de eficiência. Certo. Agora que a gente já sabe o que é uma rede, o próximo passo é entender que elas não são todas iguais. E uma das formas mais importantes de classificar uma rede é pela sua escala, ou seja, pelo tamanho da área que ela cobre. Exato. A abrangência geográfica é o critério número 1. E faz todo sentido, né? A tecnologia que a gente usa para conectar os computadores de um escritório não tem como ser a mesma usada para conectar continentes inteiros. Essa diferença de escala nos leva a três categorias principais. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. A gente começa com a LAN, a rede local. É a rede da nossa casa, da faculdade, do escritório. Geralmente usa o Wi-Fi, que segue o padrão IEEE 802.11. Aumentando um pouco a escala, chegamos na MAN, a rede metropolitana, que pode cobrir um bairro ou até uma cidade inteira. Um exemplo de tecnologia para isso é o WiMAX. E, no topo da pirâmide, temos a WAN, a rede de longa distância. A própria internet é o maior exemplo de uma WAN, conectando países e continentes com tecnologias como 4G, 5G e cabos submarinos. Agora, atenção! Ligar os fios ou conectar no Wi-Fi é só a primeira parte. Para que os dispositivos realmente conversem entre si, eles precisam falar a mesma língua, seguir um conjunto de regras. No mundo das redes, a gente chama essas regras de protocolos. E essa frase resume a ideia perfeitamente. Sem protocolos, a rede seria um caos. Imagina tentar ter uma conversa numa sala onde cada pessoa fala um idioma diferente e todas ao mesmo tempo. Não ia dar certo. Os protocolos são essas regras que colocam ordem na casa, garantindo que a comunicação aconteça de forma organizada. E para organizar toda essa complexidade de regras, a gente usa modelos. Aqui temos os dois gigantes, o modelo OSI e a arquitetura TCP/IP. É fundamental entender a diferença. O modelo OSI, com suas 7 camadas, é o nosso mapa, um modelo teórico. É como a gente aprende e visualiza o funcionamento de uma rede. Já o TCP/IP, com 4 camadas, é o que roda de verdade. É a base da internet que a gente usa todo dia. Pensem assim, o OSI é a planta do arquiteto, cheia de detalhes. E o TCP/IP é o prédio construído, funcional e prático. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Dentro desses modelos, existe uma função que é absolutamente crítica. Como um dispositivo sabe que chegou a sua vez de falar na rede? Como a gente evita que todo mundo tente transmitir dados ao mesmo tempo, causando uma confusão de sinais? Para resolver isso, o padrão IEEE, que cuida das redes locais, foi lá na camada 2 do modelo OSI, a chamada camada de enlace, e a dividiu em duas partes, em duas subcamadas, para organizar melhor o trabalho. E essas subcamadas são a LLC, ou Controle de Enlace Lógico, e a MAC, Controle de Acesso ao Meio. Basicamente, a LLC se preocupa em estabelecer a conexão lógica, o aperto de mãos inicial. Mas é a MAC que faz o trabalho pesado, de organizar o trânsito, definindo quem pode usar o meio físico, seja o cabo ou o ar, e quando pode usar. É como se fosse o semáforo da rede. Exato. A subcamada MAC é o coração das redes locais. É ela que cria e impõe as regras de trânsito. Sem o controle de acesso ao meio feito pela MAC, a comunicação numa LAN seria impossível, uma bagunça de dados se chocando o tempo todo. Bom,
Aí a coisa fica ainda mais interessante, né? Num cabo, o controle é mais direto. Mas e quando o meio de transmissão é o ar, compartilhado por todo mundo ao mesmo tempo? Como é que essa organização acontece? O processo básico, de forma bem simplificada, segue 3 etapas. Primeiro, o aparelho transmissor transforma os dados, os bits e bytes, em ondas de rádio. Segundo, essas ondas viajam pelo ar. E terceiro, a antena do aparelho receptor capta essas ondas e faz o processo inverso, convertendo-as de volta em dados que o computador entende. E esse diagrama mostra exatamente isso. Temos um transmissor, o TX, enviando a onda, e um receptor, o RX, recebendo. Parece bem simples na imagem, mas o grande desafio da engenharia é fazer com que a onda certa chegue ao receptor certo na hora certa, no meio de um ambiente cheio de outras ondas e interferências. Bom, a gente partiu da definição mais básica. Passamos pelas escalas, pelos modelos e chegamos até os mecanismos de controle. Agora, para fechar, vamos dar um passo para trás e conectar todos esses pontos com o cenário geral, entender por que tudo isso é tão importante. E aqui está o ponto crucial. Dominar os fundamentos de redes não é só sobre passar numa prova ou configurar um roteador. É sobre entender a espinha dorsal da nossa sociedade. Cidades inteligentes, o sistema financeiro global, a forma como a gente se comunica, absolutamente tudo hoje depende desses conceitos que a gente acabou de ver. Resumindo, desde a pequena rede Wi-Fi de uma cafeteria até a gigantesca arquitetura da internet que conecta o planeta, são esses princípios de classificação por escala, padronização de protocolos e controle de acesso que fazem tudo funcionar de maneira organizada. E, para encerrar, fica aqui uma provocação para pensarmos. A gente está vendo a explosão da internet das coisas e a chegada do 5G. Isso significa bilhões de novos dispositivos se conectando. Com base no que vimos hoje, qual será o próximo grande desafio? Qual será o próximo pilar que a engenharia de redes vai precisar construir para dar conta dessa nova realidade? Fica aí a reflexão